O que nós vamos apresentar hoje? Um caso que foi o meu primeiro caso de transposição dentária, tá? Um caso que eu vou contar como foi a história, como que chegou para mim, porque que me ajudou assim a decidir o que fazer no caso, né? Como que veio, qual era a história do caso. E foi um caso que a gente tem que ser um pouco arrojado, né? Faz um bom tempo já. E eu falei, não, vamos fazer, vamos conseguir sim. E o que me ajudou muito nessa mecânica, que nós vamos conversar aqui, é a técnica do arco segmentado. Mas eu sempre falo, o arco segmentado, às vezes algumas pessoas olham e falam, nossa, mas isso aí deve ser muito complicado, muito complicado. Não é. Depende do que você vai fazer na técnica do arco segmentado. Então, nós utilizamos o arco segmentado aqui no consultório para me tirar os maiores problemas. Porque o straight wire, ele não consegue o arco reto, né? Resolver tudo de uma forma muito simples, só ir trocando arcos. Então, quando nós temos uma situação mais complexa um pouco, nós utilizamos o arco segmentado para tirar a complexibilidade da situação e aí o straight wire toca, né? Então, não estou fazendo a técnica do arco segmentado separada, exclusiva do arco segmentado, tá bom? Então, um cantilever, por exemplo, é um arco segmentado. Uma mola de verticalização molar é um arco segmentado, né? Então, é isso que nós vamos... Saulo Pontes, bem-vindo. Então, é isso que nós vamos comentar aqui nesse caso. Então, agora eu vou virar lá para o caso, tá? Vamos lá. Então, tá aqui. Uma garota de 12 anos de idade, a Fernanda, uma garota muito bacana, muito simpática, até hoje encontro a Fernanda aqui, quando encontro na rua, encontro nos eventos em Americana, sempre vem, conversa, brinca e dá risada. Hoje é uma mulher, né, que faz um bom tempo que eu tratei esse caso. Então vamos lá, a paciente aqui, nessa fase tem um bom padrão de crescimento, um perfil reto, tem um mento um pouco mais pronunciado, tá? Isso é característica familiar, a eminência mentoniana mais forte. Essa foto antiga, né? Eu já pedi a foto sorrindo há muito tempo, mas essa foto antiga, então não é aquela beleza de foto. E a paciente mostra a gengiva, né? Ao sorrir, tá? Então já falamos bastante sobre isso, né? Olha lá, Rafael, sobre a exposição de gengiva, quanto que é o normal expor, que até 2 milímetros de exposição de gengiva, tudo bem, e cobrindo 2 milímetros de terço cervical também, tudo bem. Agora, quanto mais jovem, mais mostra mais incisivo, né? Melhor isso, pode mostrar um pouco mais de gengiva, tá? Então, vamos lá. Essa paciente chegou para nós, então o padrão dela estava tudo bem por enquanto. Com essa maloclusão. Então, vamos lá. Ela aqui, ela apresentava uma sobremordida, na região, a sobremordida aqui, pequeno desvio de linha média e tal. Olha a inclinação dos incisivos inferiores para lingual, né? Aqui mostrando bem essa característica, essa inclinação, essa compensação dentária, que vocês vão ver que ela desenvolveu um padrão 3, né? Na radiografia aqui nós vamos ver isso já. E ela tem uma classe 1 travada do lado esquerdo, perfeita, tá? E do lado direito aqui, nós temos que situação que tá apresentando pra gente aqui, ó. Nós temos aqui um canino que erupcionou ectopicamente, ele erupcionou entre os pré-molares e o 13, né? E o canino descido tá aqui, tá? No lugar dele. Então, o 13 está erupcionado fora de posição, em transposição, porque ele estava exatamente entre os dois pré-molares. E esse caso tem um grau de dificuldade, aquele Serpa, Jacques Serpa, entraram. Ele tem um grau de dificuldade porque vocês vão ver na radiografia, esse canino, olha a coroa dele, como que ele está angulado para distal. A raiz desse dente estava lá, muito próxima à raiz mesial do primeiro molar. Bem próxima à raiz mesial do primeiro molar. Então, nós temos que trazer esse dente para cá, o canino para cá, e a raiz dele, eu imagino tanto que ela tem que andar aqui dentro para ela fazer isso. Boa tarde, Jacques. Rômulo, boa tarde. Tudo bem, Rômulo? Então, eu já estou falando que eu fiz a transposição, né? Porque desde o começo nós falamos de transposição. Mas vamos lá, como que a mãe chegou para mim? Doutor Fernando, eu já fui num outro profissional, e a ideia do outro profissional que ele passou para mim, nós estamos sabendo que isso aqui é transposição de dente e tal,
Gente, nós temos outros casos de transposição aqui, que vamos ver se dá tempo da gente apresentar nessas 2 semanas, que são assim, não é tão comum você ter casos de transposição, né? Mas nós temos alguns outros aqui que deram trabalho pra gente, viu? Aí utilizando tanto sem ancoragem esquelética quanto com, tá? Tem um caso de 2 caninos inferiores com transposição com os incisivos laterais inferiores. Esse caso deu trabalho demais da conta. Mas vamos lá, vamos para esse aqui. E eu já fui no outro colega, e ele, tudo bem, Rômulo? E ele falou para mim que o ideal seria, ele ia tirar esse canino de leite, o descido, iria colocar o pré-molar para anterior e o canino descer para a região do pré. Então, é uma forma possível de tratamento? Não está errado, né? É uma forma possível. Inclusive uma forma mais tranquila, mais rápida. Nós tiramos o canino daqui, mesializa o pré-molar. Ó, gente, se por um acaso eu já falei do caso, que eu tenho feito tanta live, tanta assim, aula da faculdade também, a semana que vem a gente dá aula de novo via internet, né, na Uniararas, que é o módulo nosso de especialização em mestrado, e às vezes eu estou repetindo algum caso, hein? Se eu repetir aí, vocês falam aí para mim, ô Fernando, esse caso você já mostrou. Aí a gente abre outra aqui na hora, tá? Não tem problema não, tá bom? E foi pedido para mim também, na sexta-feira, entrou ali no direct, né? Pedindo uma colega pedindo sobre tracionamento de canino, né? Nós fizemos umas lives bacanas de tração de canino, mas vamos fazer sim, vamos fazer, tá? É que agora nós entramos, oi Malu, tudo bem? Malu, colega nossa aqui também de Americana, amiga nossa aqui de Americana, né? E colega porque é ortodontista também. Temos uma turma boa aqui em Americana. Então, é uma opção de tratamento aqui também. E nem sei, me perdi no que eu estava falando aqui, mas vamos lá. Outra opção de tratamento tira o canino descido aqui, tira o canino permanente e prepara o paciente para depois de adulto fazer uma prótese. Não, mas se é dor, é uma opção. Tudo é opção de tratamento, a paciente pode escolher. Se ela falar para mim assim, por exemplo, eu não quero usar aparelho, porque se eu tiver que usar aparelho... Olha lá, já mostrei, Gilda. Se vocês quiserem, eu mudo aqui, hein? Tá? Desculpa, mas realmente eu não sei quando que foi que eu tive essa aula, né? Que eu dei essa live. Mas, se gostou, vamos lá. Então nós temos aqui é uma situação, se ela fala assim, eu não quero usar aparelho por mais de 6 meses, eu não quero, não sei o que, pô, como é que você vai resolver isso? Então tá, tira o canino daqui, tira o descido, abre espaço, prepara, ou então deixa o descido quieto aí, no lugar dele mesmo, quando ela tiver idade para fazer o implante, aí tira o descido e faz implante, né? Tudo é opção de tratamento, tá? Tudo é opção. Como até não tratar é uma opção de tratamento, né? Mas a mãe chegou para mim e falou, olha, já teve essa opção de colocar o pré no lugar do canino e colocar o canino no lugar do pré. Mas eu não gostaria de ela ficar com o dente trocado. A mãe, assim, bem esclarecida, né? A mãe psicóloga, tudo de um alto nível de esclarecimento cultural, tudo. Falou, olha, eu gostaria que ela tivesse o dente, o canino no lugar do canino mesmo. Agora eu não sei se isso é possível, né? Então a consulta dela foi para isso. Então eu já entrei no caso imaginando fazer a transposição, né? Porque senão eu estaria dando o mesmo tipo de planejamento de tratamento que ela já ouviu e não queria, tá? Então olha aqui, vendo de lado aqui, olha a inclinação que está esse canino, tá? Bem angulado, fora de posição realmente, e olha a raiz dele onde está. Olha lá, encostada na raiz do molar. Né? Bem em cima da raiz do segundo pré, do 15, olha o primeiro pré aqui, o espaço aberto entre eles, e o descido está ali, né? Olha lá. É uma situação ruim devido à quantidade de movimentação que tem que fazer nessa raiz aí, tá? Então nós temos aqui, na época a gente não tinha nada de tomografia, né? Então fizemos uma técnica de Clark aqui para saber realmente a posição da raiz. Olha o pré. O canino descido, o pré aqui, a raiz dele, do primeiro pré, e o canino aqui, ó, né? Oi, Heloísa, professora Heloísa Valdrigue.
tudo bem? A Elô está acostumada a ver esses casos, que na faculdade a gente dá bastante aula lá, desses casos mais complexos. Então, vamos lá. Nós avaliamos esse caso aqui, nós publicamos ele numa revista clínica da Dental Press. Eu e a professora Heloísa, eu com esse caso, e a professora Heloísa Valdrigue, que entrou agora aí. A professora com outro caso, muito semelhante, né, de transposição de canino. Então, obrigado, Elô. Olha lá, casos lindos. Então, ela tinha uma panorâmica antiga e eu pedi para ela trazer para a gente. Dá uma olhada, do lado esquerdo aqui, ó, ela tem normal. O canino pramesial do pré-molar, do 24, erupcionando no eixo de erupção dele. Agora, olha aqui do lado direito, né? No primeiro quadrante, o canino já estava lá entre os pré-molares. Desde o início ele já foi formando entre os pré-molares, tá? Fala, meu amigo André, tudo bem? Araçatuba, André Bertós, Nesp de Araçatuba. Foi bom o curso que nós demos aí, André? Muito bom. Então, vamos lá. Olha o padrãozinho 3 dela, né? Agora, esqueleticamente, a gente vê um certo padrão 3 sendo desenvolvido, característica familiar. Algumas medidas cefalométricas dela aqui. Nós temos o ONB aqui de 1 grau, estava dentro do padrão por enquanto aqui. O AOBO, que é o ITS, né? Menos 1. Então, ela estava começando a desenvolver um padrão de 3 aí. O IMPA 87, ela estava com 79. Então, estava assim, dentro de uma certa normalidade. Inclinação dos incisivos superior 22, ela estava com 13. Opa, posso vestibularizar mais, né? Inferior 25, estava com 18, muito bom. E aqui o crescimento dela, os eixos horizontais, né? Que crescimento no sentido vertical ou horizontal, também nós estamos dentro de um certo padrão. E aí, o problema nosso aqui seria só dentário mesmo, então, tá? Obrigado, André. Então tá aqui, vamos pular esse aqui que eu já falei o plano, né, de tratamento. Então a primeira coisa que nós fizemos, pessoal, quando se trata de tracionar canino para o lugar dele, canino incluso, impactado, canino com transposição, que for, nós temos que recuperar um espaço maior do que a coroa do canino. Tá? Bem maior. A coroa, olha o tamanho do espaço que nós recuperamos ali, tá? Foi até um pouco para 3 ali, os pré-molares, vestibularizando os incisivos, e vamos abrir um bom espaço. Agora, uma coisa importante, o 14, esse dente aqui, o pré-molar, depois que eu fiz esse caso, eu até mudei meu planejamento nos outros casos que nós tratamos, que eu não mudei torque desse dente, tá? Ele estava com a raiz, ele estava com torque de raiz para palatino, acentuado. E eu tinha que deixar daquela forma, porque senão eu não conseguiria passar o canino pela frente dele, certo? A gente já não tem osso aqui, ó. Já não tem osso. Você imagina para eu passar o canino pela frente do pré-molar. Então eu não poderia trabalhar com torque. O que eu faria hoje, faria uma dobra aqui nesse pré-molar, de palatinização dele, lingualizando ele, tá? Tirando ele mais aqui do caminho do canino, tá bom? A única coisa que eu não fiz foi corrigir eu deixei ele aí, mas eu não corrigi o torque da raiz, tá? Então aqui nós colocamos alças, ó. A alça está apoiada lá no molar, é uma alça que ela entra no canino, tá? E essa alça é aberta. É feita com TMA 17 por 25 e nós vamos fazer aqui uma alça aberta, mesializando o canino. Então começou a alça fechada lá, ó, foi a primeira vez que nós colocamos uma alça de TMA, tem que tomar cuidado para ela não machucar a mucosa do paciente ali, tá? Agora toda ação tem uma reação, né? Então esse molar aqui atrás, gente, estava ancorado numa barra transpalatina, daqui a pouco vocês vão ver, tá? E aí a alça aberta, o tanto que já andou o canino, e o interessante dessa alça é que nessa extremidade que nós estamos aqui, ó, o dente tem essa inclinação, certo? Ele está aqui assim. Eu quero mesializar ele, só que o ideal é que ele venha de corpo. Se eu fizer uma força nesse dente só empurrando ele aqui, a coroa vem. Então a ideia aqui foi, nesta extremidade da alça do fio 17 por 25, nós fizemos uma dobra nesse sentido aqui, ó. Tá? Onde ela entra no slot. Para que isso? Para jogar uma força, um momento de força lá na raiz do canino, lá no ápice,
para mesial. Então, para a gente trazer ele de corpo, para ele não vir só inclinando, tá? Então, vamos lá. E aqui, ativada novamente a alça. Colocamos uma outra, né? A barra transpalatina para ancorar. E sempre ativando a alça. Sai lá do tubo acessório. Um fio retangular pesado, tá, gente? 19 por 25 em toda a arcada. Agora, uma coisa que vocês estão vendo aqui, por que não está montado o aparelho inferior? A mesma situação que eu falei que eu comentei com vocês. Aqui, Jacques, aqui não está determinado, o sistema estaticamente determinado, Jacques, porque ele está entrando dentro do slot aqui, ó, tá? Ele sai do tubo e entra no slot. Ou seja, ele está fazendo forças nessa região aqui que nós não pode ter alguma força que a gente que não está muito bem determinada. Seria estaticamente indeterminado se fosse só apoiado nessa região, né? Um ponto de apoio, aí tudo bem. Mas quando o fio sai de dentro de um tubo ou slot e entra dentro de um slot ou de um tubo, o que for, as duas extremidades entram dentro de slots ou tubos, a gente tem um sistema estaticamente indeterminado, tá? Isso, indeterminado. Agora a Jacques falou certo. Estaticamente determinado. Perfeito. E aí, nós continuamos ativando. E olha a raiz dele aqui, ó. Ela tá vindo, tá? Só que isso aqui, gente, vai passando por um periósteo aqui, por uma região que o osso é fino, né? E dá um medo que vocês não têm ideia. Olha aqui. Olha a raiz aqui, ó. Né? Olha lá. Então nós vamos trabalhando. Só que depois nós vamos fazer uma força aqui nesse dente de palatinização. E olha onde que ele já está. E o torque está com fio retangular, 19 por 25, mas ali, ó, foi neutralizado o torque, tá? E como eu disse para vocês, eu entraria, Ortogribel, Samuel do Monte Macedo, Ortogribel entraram, é um prazer vocês estarem com a gente aqui também. Sempre que ativar, faz ativação para mesializar a raiz, sempre, Angélica. Sempre que você faz uma força, sempre nessa alça aqui, ó, na alça que vai dentro do slot, do bracket, faz uma dobra para incisal nela aqui, fazendo sempre isso, ó. Porque aí você vai ter uma força empurrando para mesial, certo? Na coroa, e você está jogando uma força lá na raiz, no ápice, para mesializar. Então ele acaba indo de corpo, tá? Se nós fizermos a força só na coroa, empurrando a coroa, a raiz vai ficando para trás e fica muito mais difícil da gente trabalhar, tá bom? Então ativa sempre os dois. Então vocês estão vendo aqui, o dente está migrando, ele está migrando para mesial, ele está passando por cima da raiz do lateral. E nós não montamos o aparelho inferior, que é isso que eu estava comentando agora há pouco. Por quê? Gente, quanto que eu tenho que trabalhar nessa arcada superior até eu chegar, quanto tempo eu vou precisar de trabalhar aqui no superior? Para que eu vou montar inferior aqui? Né? Fala, Neumar, você tá bom, meu amigo? Horta-adultos. Então nós vamos trabalhar aqui na arcada superior, deixa a inferior. Depois a inferior é um trabalho mais tranquilo. Então quando o superior estiver no mesmo nível do inferior de dificuldade, aí nós montamos os dois arcos, né? Senão o paciente fica lá com quanto tempo que a gente leva para corrigir um caso desse? Esse caso aqui, acho que nós levamos 3 anos e meio, quase 4 anos para corrigir. E fala, João Batista Roraima, tá? Eu estou apresentando aqui um caso de transposição de canino, gente, mas como eu dei muita live, estou dando muita aula e estou dando lives em grupos particulares também, às vezes eu esqueço, tá? Então, por exemplo, já teve uma colega nossa aqui, a Jacques, que falou que eu já apresentei outro dia esse caso. Então, vocês desculpem, mas tem muita gente aí que ainda não viu, mas eu vou pegar só caso que eu não apresentei em nenhuma aula daqui para frente. Vamos lá. E olha aí onde ele está. Tá? A coroa dele já chegou no local que nós queríamos. E eu não fiz nada no inferior ainda. O inferior está quietinho lá, né? Agora, então, até agora nós estamos trabalhando com um fio de TMA 17 por 25, helicoide ou não importa, tá? Pode fazer sem helicoide, pode fazer uma alça fechada só. Faz uma baioneta aqui na região posterior, né? Lembra sempre da ancoragem. E ele está entrando dentro do slot aqui também. Então isso aqui é chamado de alça ou mola, tá? Agora,
Aqui, Jax, que a Jax falou para mim agora há pouco, aqui é um cantilever, ó. Aqui ele não vai entrar dentro de alça, nada. Ele está saindo do tubo do molar, não vai entrar dentro de slot. Está saindo do tubo do molar e tem um helicoide aqui que eu vou subir ele. Olha lá. E vamos amarrar no bracket. É um ponto de apoio lá na frente só. Tá? Olha lá o Marcos André falando que vale a pena ver de novo. Obrigado, obrigado. Então vamos lá. Mas que tem bastante caso para a gente ver, tem. Vamos passar aqui mais rápido. Então a gente faz o seguinte, ó, acaba isso, eu já mostro um outro de tração de canino que não era transposição. Pronto, já está aberto aqui também. E assim, para ficar bem fechado o tracionamento de canino sem ancoragem esquelética. Vamos lá. E aqui nós fizemos um bypass, um desvio no ar. E estamos trabalhando, né? Neumar cantilever, depois que a gente começa a trabalhar com cantilever, a gente não se vê mais trabalhando sem, né? O cantilever, pessoal, é um braço de força. Imagina um guindaste, aqueles muque trabalhando assim, ó. Um ponto de apoio lá atrás, que é um molar, agora a gente tem um mini parafuso, aí sai um braço de força lá na frente, fazendo isso aqui, ó. Leva para frente, leva para fora, leva para dentro, para baixo, para onde você quiser. É a sua mão indo lá na frente levando o dente. É o braço de força, né? Um cantilever. Ou aqui uma alça também, né? Nessa região aqui, ó. E aqui nós estamos tracionando o dente. E agora olha como que ele tá. O canino, a raiz dele veio, gente, de corpo. Esse canino veio do mesmo jeito que ele estava inclinado. Por que está cruzado aqui? Porque o pré-molar que estava angulado para mesial. E eu não quis mexer na raiz do pré-molar. Eu deixei essa raiz quieta onde ela estava desde o início. Então, o ancorado em mini plant, né? O que eu falei para eles hoje aqui no começo da aula é justamente isso. Eu estou mostrando um caso sem mini plant. Hoje, esses cantilever, gente, eu não perco mais tempo em bandar molar, colocar barra transpalatina, nada disso. Você coloca um mini implant ou um crista infrasgomático ou um interradicular cabeça de bracket, acabou. O cantilever sai apoiado dele, tá? Muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas olha que bacana, como veio a Angélica que me perguntou da ativação da raiz. Vocês vão ver daqui a pouco, essa raiz, Angélica, ela estava lá em cima da raiz do segundo pré-molar, ó. Ela estava, você não sabia qual era a raiz do segundo pré ou do canino. Olha como ela veio de corpo, né? Ela está mantendo a mesma angulação que o canino tinha, então ele veio de corpo, mas está cruzado que o pré-molar também estava bem angulado. E não montamos aparelho inferior, olha o paralelismo radicular, né? Que nós temos em todos os dentes, isso é muito interessante. E nós temos esse cruzamento aqui. E aí nós vamos lá. Agora colocamos aqui uma outra alça, também mola de verticalização. O que nós estamos fazendo com esse aqui, gente? Só uma coisa que a mãe falou para mim no início e eu esqueci de falar aqui para vocês. Eu falei para a mãe que sim, nós poderíamos levar o dente para o lugar, que iria dar trabalho, que ia demorar, e que ele poderia no final ficar com um defeito na gengival aqui, uma retração gengival. Ela falou, isso o outro dentista falou também, que normalmente acontece isso. E eu tinha certeza que ia ficar. Mas, o que eu faço nesses casos, e sempre fizemos isso, depois que eu passei o canino aqui, ó, aí essa alça, aqui, gente... Aqui, ó, tem uma ativação também nesse sentido, tá? Nós estamos fazendo... Aqui não estou levando ele mais para frente. Eu estou com uma ativação para incisal, para oclusal, né? Para ele descer mais. E fazendo isso, ó, para corrigir a raiz dele, tá? E aí, eu faço uma força para palatina aqui, ó. Aqui é um braço jogando ele para dentro, assim, ó. Para palatino. Por quê? Para a gente tentar minimizar os efeitos que nós teríamos aqui na gengiva de retração, tá? Isso, Jacques, isso aí. Perfeito. Geometria 6 para tirar o cruzamento das raízes lá. E aí, fala Fernando, Humberto, bastante gente aí, Williams Mello. Obrigado, gente. Vamos lá. Desculpa aí. Aí, nessa situação que ele estava aqui já, muito bem, a raiz já estava bem mais posicionada, né? Aqui nós já estamos fazendo dobra no pré-molar, olha lá, tem uma dobra em Z ali, tá? Que nós fizemos para a raiz do pré-molar distalizar. E aí nós fizemos agora um bypass. Ó, um bypass aqui. E o paciente agora está com o aparelho montado inferior. Deixa eu só voltar aqui. Aqui até então não. Aqui montamos o inferior, gente. Olha quanto tempo levou para nós montarmos a arcada inferior dessa paciente. Primeiro, normalizamos, assim, transformamos a maloclusão severa superior numa maloclusão simples. Aí tudo bem, aí monta o inferior e vamos para o straight wire normal, né? Então aqui nós temos um bypass.
onde nós vamos fazer vamos trazer no canino um desvio no fio para não atrapalhar, e aí passamos um sobrearco, ó, um fio 014, 012, 014 aqui de Naitai. E olha o espaço que está sobrando. Porque, gente, nós sempre tem espaços tranquilos para trabalhar. Mas, Fernando, quando você faz uma abertura de espaço desse tamanho, você não desvia a linha média? Desvia, tá? Então, vou mostrar nesse caso a seguir aqui, que, lembrem, pessoal, nós vamos entrar num segundo caso aqui, rapidinho, tá? Então, vamos passar mais rápido esse, já que nós já mostramos. Aí eu tô com uma força aqui para jogar ele para dentro, para palatino. E aí, o que acontece? Mesmo que ele suma dentro da gengiva aí, tá? Da mucosa, não tem problema. Mas você não tem problema periodontal depois. Então aqui nós temos o canino já na posição dele, o quanto sobrou de espaço. O paciente está com platô, tá? Desculpa, passei reto no platô. O paciente tem um platô aqui para a gente poder montar o aparelho inferior e instruir um pouco o posterior. E aqui nós estamos com essa situação agora. Então nós já está quase descruzadas as raízes, ainda tem que mexer na raiz desse pré-molar. Do canino quase nada, mas do pré-molar. Um defeito ósseo na mesial ainda tem, isso vai melhorar depois, que é uma paciente nova, tá? Ó. Um pouco de reabsorção radicular na raiz do canino e do pré também, mas esse canino, imagina de onde ele veio, né? O canino veio lá de trás, lá de perto da raiz do molar. Andou tudo isso daqui, ó. O ápice dele pagou um preço, né? E olha que legal, que interessante, que nós não tivemos nada, por enquanto, de defeito gengival, quase nada, né? E uma coisa importante, gente, olha, hoje tem umas molas que a gente trabalha aqui, eu ainda não trabalho, preciso começar a trabalhar com elas, umas molas de torque que você põe aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô dando um torque no fio, gente, deixa eu dar um zoom aqui, eu tô dando um torque no fio aqui, ó, tá até amarrado o bracket, um torque palatino de raiz. Tá? Para jogar a raiz para dentro do osso, porque ela veio passeando aqui por fora, né? Ela saiu daqui, ó, e veio, a coroa veio. Então agora tem que dar um torque palatino de raiz, tá? E nesse dente aqui no pré, eu tô dando um torque vestibular de raiz, tá? Hoje não, já faz muito tempo que tem, né? Eu que preciso de trabalhar mais com essas molas, são mais fáceis, né, para dar torque. Então é uma mola que vem aqui, ó, nesse sentido, para dar o torque palatino de raiz nesse dente aqui. Se eu quero dar torque vestibular de raiz, essa mola vem para baixo aqui, tá? Ela é presa no arco. Isso a gente fala outro dia. Mas olha o engrenamento que nós estamos tendo. E você vê, é caso antigo, gente, é fotografia ainda de máquina social. E aí estamos corrigindo sobre mordida, terminando alinhamento e nivelamento. Olha as dobras em Z, canino e pré-molar, tá? Torque spring, isso aí, já serpa, tá? Ajuda bastante, né? Então, olha lá, canino e pré-molar, com dobra Z para corrigir a raiz, outro lado tranquilo, e aqui, sempre acompanhando, né? Com radiografias para ver paralelismo radicular e para ver a reabsorção. Olha a posição que nós temos agora, e lembrem de onde saiu essa raiz do canino e o tanto que ela andou, né? E verticalizando. Então o ápice dela tem que ser consumido mesmo. Ó, saiu daqui, a raiz essa raiz estava aqui e veio para cá, né? E lógico que tem reabsorção. Na região anterior, um pequeno arredondamento. E olha lá, ó, o início, uma fase do tratamento e essa outra fase quase final aqui, né? Então, da onde começou até essa fase. Opa, ó, Fernanda aqui, esqueci de tampar o olho dela. Mas olha lá, vamos para a boca dela. Olha aqui. Olha que oclusão bonita. Olha o canino, né? Me surpreendeu esse caso a não ficar com defeito na cervical, no zênite gengival aqui devido à perda óssea. Mas por quê? Porque nós fizemos uma força, pessoal, de palatinização, tá? Quando a gente vai tracionar canino, quando nós vamos tracionar canino, eu sempre falo para os alunos, olha, não põe o canino para fora primeiro no palato ou para vestibular e depois vem trazendo ele para o local dele. Porque senão nós vamos ter perda óssea e vamos ter defeito gengival.
traz o canino no alvéolo. Hoje com os cantilever, hoje não, com a técnica de cantilever, então, gente, você traz onde quiser o canino. Vai demorar um pouco mais de tempo? Vai. Ele vem por dentro, né? Mas não fica com defeito, tá? Então dá uma olhada, a engrenagem, né? A sobremordida não foi totalmente corrigida, ela tinha dentes pequenos, precisava de fazer uma gengivoplastia, mas a oclusão dela ficou muito satisfatória, a mãe ficou super contente, sempre elogia a gente, sempre que está junto, né, que encontra. E uma coisa importante é isso aqui, ó, contenção fixa, tá? Nesse canino principalmente aqui, porque é um dente que foi muito movimentado, né? Obrigado, Jax. Obrigado. E aí, nós temos a documentação final, está com ancoragem inferior fixa, está com ancoragem superior fixa lá no canino, um fio 0,8 trançado, tá? Colado em todos os dentes. E aqui o que tivemos de reabsorção no canino, tá? O premolar um pouco menos, mas teve, o restante nada, tá? Nada, ó. Tudo tranquilo, os incisivos, tranquilo assim, né? A gente sabe que um pouco aconteceu, mas é muito, muito pouco. E aí, nós estamos aqui agora, olha o padrão 3, que foi desenvolvido, mas parou aí, tá? Não saiu dessa situação. Aqui tem todas as medidas, tal. Vamos falar de medida. Então, inicial e final dela aqui, olha o sorriso, muito bonito. E olha só como ela desenvolveu mais um padrãozinho de 3, né? Um mento maior aqui. Mas é uma moça muito bonita, tá muito contente. E essa foi a situação dela de oclusão. Esse é o slide da aula de hoje, né? Da onde ele saiu o canino. A raiz dele principalmente, né? Porque quando você tem um canino nessa posição, uma raiz dele está para mesial uma coisa, uma raiz para distal, e como nós terminamos ele aqui, ó, tá? E aí esse caso, a gente acompanha ele, ela tá aqui 6 anos depois, olha lá, ela teve um pouco de atresia maxilomandibular, pode vir inclinação dos pré-molares e molares, uma certa recidiva de sobremordida, tal, mas olha o canino. Uma parte periodontal, né? Então, a jogada que eu acho assim, um gancho para pegar aqui joga o dente, empurra o dente para dentro da mucosa, para dentro do osso. Lógico que depois que ele passar pelo outro, né? Passar pelo pré. E lá, contenção fixa até hoje, lá, ó. Né, até essa época aqui, com 6 anos, tá? E aí, pessoal, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta desse caso. E como eu falei para vocês, né, que nós apresentamos um caso aí de transposição e já tinha sido apresentado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar então um caso de tração de canino básica, simples de tudo, sem ancoragem esquelética, com os princípios básicos do tracionamento. Tá? Bem tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Carbonari. Obrigado, Edu. Ataíde, obrigado. Lucas, obrigado. Alguém tem alguma dúvida desse caso? Alguma coisa? Então vamos lá. Já que eu apresentei um caso que outro dia já tinha apresentado. Se alguém quiser perguntar, pode, tá? Essa garota aqui, ó, 28 anos. Tá aqui. Então, para quem quer saber assim os princípios básicos de um tracionamento de canino, básico de tudo, tá? Ela tinha diastemas porque pela falta do canino, estava com um descido aqui, né, no lugar do 23, lado direito perfeito, classe 1 esquerda também. Ela tinha uma paciente classe 1 com canino com 23 impactado e perda do 36, né? Essa paciente nos procurou por causa desse diastema. Por incrível que pareça, tem alguns pacientes que às vezes, nossa gente, isso aqui é antigo, mas é antigo, eu tenho certeza, mais de 15 anos tem. Aqui, ó, 29 de maio de 2000 ou 2001, negócio assim. Vamos lá. Mas ele segue todos os princípios do tracionamento, porque antes eu não sabia tracionar canino, não é que eu não sabia, tracionava, mas não era da forma que eu traciono hoje e gosto de tracionar e a gente não tem efeito colateral, né? Olha lá, doutora Marta do Carmo, Campo Grande, doutora Ana. Então, aqui teve um pouco de extrusão do molar pela perda do antagonista, aqui nós temos uma coroa metálica, tá? E o canino tá lá, ó o bonitão. Né? Aqui esquece tomografia nessa época, né? Aonde que ia ter tomografia?
E a gente fazia na sorte mesmo, viu, pessoal? Fazia a técnica de Clark e tal, a gente faz a palpação para ver se não estava por vestibular ou por palatino, na maioria dos casos estão por palatino, né? E a gente ia tratando. E aí, vamos lá. Graças a Deus não tivemos problema que a gente saiba até hoje. A angulação dele, numa paciente adulta, né, quase 30 anos. Posição dele por palatino. E aí, qual que é a ideia aqui? Padrão 1, paciente normal, não tem problema nenhum. Olha lá, ó. Recuperação de espaço. Olha o que nós fizemos aqui. Recuperação de espaço. Ela tinha uma linha média que até batia. Olha o que aconteceu com a linha média. Tá? Superior aqui, a inferior aqui, ó. Por que desviou desse jeito? Porque nós precisamos de abrir espaço aqui. Agora, aqui está em classe 1, saiu da 1. Tá? Aqui, ela tinha era em 1, mas a hora que nós montamos o superior, abrimos esse espaço, saiu um pouco, depois ela vai encaixar, tanto é que nós já estamos mesalizando o dente aqui. Mas o principal é isso aqui, ó. Olha o espaço que foi conseguido para a gente poder tracionar o canino. Olha, segundo o professor Consolaro, que ele explica muito bem por que tem que ter esse espaço maior, segundo ele, o ideal seria a gente conseguir até 1,5 vezes do tamanho do canino. Então a gente pega o canino aqui do lado oposto, o contralateral, mede o tamanho dele, ou com a tomografia hoje, lógico, né? Você tem o tamanho do canino exato, mas você mede o tamanho dele, se ele deu 7 aqui, você tem que colocar 7 mais 3,5, né? Porém, é muito difícil conseguir todo esse espaço, mas no mínimo 1/3 maior que ele. 1/3 maior do que o dente. Porque, gente, o dente vem e ele não vem sozinho. Primeiro, o dente está inclinado. Ele não está reto para ele descer. E a gente não consegue desinclinar ele lá dentro do osso para descer ele, né? Então já precisa de um espaço maior. E outra, nós precisamos de um espaço para o folículo pericoronário que está em volta da coroa do dente. Tá? Que é o motor de erupção do dente. Se não tem espaço para o folículo pericoronário, fica difícil dele vir. Então, uma das coisas que eu vejo os alunos, quando chega algum colega que chega e fala: pô, Fernando, meu canino aqui não desce, dá uma olhada. Meu canino não, meu canino do caso que eu estou tratando aqui não movimenta, não mexe. A maioria dos casos eu vou ver é falta de espaço. Tá? Não arrumou o espaço ideal para fazer o tracionamento do canino. Muito bem? Então, nós recuperamos o espaço. Aqui ainda não está com ancoragem, porque eu não estou fazendo força nenhuma de tracionamento, não estou apoiando em arco nenhum, né? E nós mandamos para o cirurgião. Foi para o cirurgião, volta assim, ó. Olha lá os fios de ligadura, tá? Eu fazia uns fios assim, faço até hoje com fio 0,25, vou colocando a sonda, enrola um pouquinho, tira a sonda, enrola um pouquinho, tira a sonda. Mas tem aquelas correntinhas prontas também, né? Mas o colega aqui, o colega meu aqui, amigo, né? Que eu indico para ele fazer essas cirurgias, ele coloca 2 botões, tá? Ah, Fernando, mas não é melhor perfurar o dente? Pode até ser, mas eu não, assim, porque essa técnica ela foi abandonada, depois foi revigorada, né? A técnica de perfurar a coroa, que você tem certeza que não vai escapar, mas eu não fiz essa técnica ainda de perfurar a coroa, tá? Então nós temos os 2 botões colados. E aí eu vou começar a me preocupar agora com o meu sistema de forças, tá? Olha lá. Olha o espaço que tem para o canino. Então isso é básico, gente. Primeiro, alinhou, nivelou, recuperou espaço. Uma coisa hoje que a gente não pode deixar de fazer, tem canino incluso, tem que ter a tomografia. Porque aí você vai ter uma visão melhor e saber se ele está tem algum contato com alguma raiz de lateral, de central, que já está provavelmente até causando uma reabsorção, alguma coisa, para você tirar dali primeiro. Então depois nós vamos mostrar caso, tá? Pode ser durante a semana ainda, que com a tomografia nós vimos a direção de tracionamento certinho, tá bom? Mas vamos lá, então tá nosso fio de ligadura saindo, colocamos o sistema de ancoragem que nós usávamos, que é a barra transpalatina, usava muito ela. Hoje eu coloco o mini implante muito tranquilo para isso, né? E olha quem tá aqui. Vamos lá. Saindo lá do tubo acessório, ó, do molar. Um cantilever. Fala, Antônio Carlos. Um cantilever, ó. Tá amarrado, o cantilever tá preso lá em um dos fios que tá vindo lá do canino. O outro fio tá quietinho ali do lado. Deixa ele lá. E aí nós temos aqui um fio 19 por 25 de aço para nivelamento e ancoragem, indo até segundo molar, bilateralmente. Olha, antes, gente, bandava todos os dentes, que loucura. Hoje a gente banda bem menos. E o cantilever, um braço de força, ó.
tá vindo lá de trás, puxando o dente aqui, ó. Para onde que eu tô tracionando esse dente? Para baixo e para trás. Ó, para baixo e para trás. Ah, mas como é que você vai puxar ele para baixo? Tudo bem, o cantilever, mas você ativa para baixo e para trás. O cantilever é curto. Se você quer levar o dente para frente ou para trás com o cantilever, ou ele é para frente, ou ele é maior, ele é longo, ou ele é curto. Ah, não, eu quero trazer no exato lugar que ele está. Então ele é na altura do canino. Agora aqui, eu quero trazer o canino para baixo e para trás. Então eu faço o cantilever menor, onde o helicoide vai parar aqui, ó, dele. Porque a hora que ativar, ele vai puxar para baixo e para trás. Ó a direção de força. Tá? Então tá lá nosso cantilever trabalhando. Olha ele ali, ó. E para fora. Depois que ele saiu lá da raiz do central e lateral, para fora. Olha o cantilever, saindo lá do tubo acessório. Isso. Doutor Augusto, isso mesmo. Para baixo, só que para fora, Augusto, é um pouco mais para frente. Um pouco mais adiante no tratamento. Porque ele está atrás da raiz dos incisivos, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Aí está o nosso cantilever trabalhando. É um braço de força, tá puxando o dente lá, ó, né? Um guindastão lá puxando o dente. E aqui a radiografia, ó, acompanhando agora. Olha que bacana, né? Onde estava esse dente lá, agora corou aqui. Ó a raiz lá do lateral, do central, tá? Tranquilo, ó. A gente fazia essa tomografia isso e rezava, né? Para dar certo. Puxava, lógico, usava uma mecânica condizente, tracionava o dente para o local que você não tinha raiz, mais certeza do que estava acontecendo, só com a tomografia mesmo. E aí você vai tracionando ele, o molar aqui já tinha verticalizado, só com, não estava tão inclinado, o molar superior já tinha intruído também, só com nivelamento, né? Porque era pouca coisa. E olha aí, agora estou com os dois fios amarrados no cantilever, tipo pescaria, ó, estamos pescando o canino, ó. Agora, gente, se esse molar não tiver ancorado com o fio retangular pesado e mais a barra transpalatina, você vai ter um efeito colateral muito grande no molar, tá? Agora, por que não usar um mini implante, então? Coloca o mini implante aí, acabou, cabeça de bracket, pronto. Não tem nem que bandar molar, nada disso. Olha quem está chegando aqui. Né? Tá vindo, ó. Daqui a pouco ele aparece. Aí quem chegou. Agora, para ajudar o ortodontista, olha o jeito que ele veio. Girado, totalmente girado, ó. Né? Para ajudar a gente. Olha lá, apareceu ali o cantilever aqui, ó. TMA 17x25, amarrado no fio de ligadura que vem lá de dentro do canino, tá colado o botão. Até o botão nós estamos vendo agora aí, né? E o canino chegou desse jeito. Fala, meu amigo Ney Tavares, tudo bem? Olha lá a situação que nós estamos com o canino, né? Agora, olha o espaço que está sobrando aí. Dá para eu trabalhar com ele, né? Agora, imagina se não tem espaço. Uma que ele nem viria. A linha média está desviada. Poxa, mas Fernando, você desviou a linha média desse jeito. Se eu não desvio a linha média desse jeito, aquele canino não vem para o lugar dele. Depois eu recuo ela aqui. A hora que eu for fechar esse espaço, fecha. Marcos André, vou responder, Marcos. Sim. Boa noite, Ney. O bracket do lateral, tem alguns casos, gente, que eu vejo que o lateral, por exemplo, nesse caso, oi, Daisy, tudo bem? Nesse caso, o Marcos, o canino, o lateral, eu colei o lateral, eu vi a posição que ele estava no sentido mesiodistal, né? Que eu só tenho um 2D na panorâmica. Se você vê que o canino está o lateral está fora de posição, porque a coroa do canino está pressionando ele, deixa o lateral fora, tá? O Marcos falou uma coisa interessante aqui, tá bom, gente? Se vocês perceberem, eu faço, esse caso é bem antigo, eu vou mostrar mais casos atuais, depois, durante esses dias, vocês perceberem que o lateral está fora de posição devido à pressão da coroa do canino, não colhem o lateral. Deixa ele de fora. Depois que o canino saiu de trás dele, que está lá vindo em posição, aí é outra coisa. Tá? Mais para frente cola, não tem problema não. Fala, Fernandes, tá bom, meu amigo? Penteado. Aqui de Campinas. Olha lá o canino, o jeito que ele me aparece. Girado, né? Total. E vamos lá. Aí nós começamos a fazer um binário aqui. Porque o que eu fiz lá por vestibular? Vocês vão ver, tem a foto. Deixa eu ver aqui. Não, o próximo slide.
Tem um bypass aqui e um fio duplo passando no canino para ajudar a rodar ele. Eu prendi um elástico aqui, ó, preso lá no tubo da barra transpalatina, tá? Que hoje a gente não faz mais nada disso. E olha que bacana para fazer essa correção. Aqui, gente, eu poderia entrar também, sair com fio, um cantilever, não, uma mola de fio TMA, mola assim, uma alça de fio TMA vindo lá de posterior, entrando aqui na coroa do canino e fazendo isso, ó. Tá? É que isso aqui facilita mais, né? A gente tem um pouco mais de predição de posição para onde vai realmente o canino. Então aqui nós estamos rodando ele, fizemos o desvio, o sobrearco, aí, olha lá como é que nós estamos agora, ó. Agora ficou tranquilo, né? E olha o espaço que está sobrando. Ah, muito bem. A hora que esse canino acabar de chegar aqui, que fica totalmente nivelado, aí vamos fechar o espaço. A hora que eu fechar o espaço, o que vai acontecer com a linha média? Tá? Olha lá. Essa linha média que está desviada aqui, vem embora para cá. Aí nivelou, ó. Totalmente nivelado. Onde o canino está, pré, tudo em chave. E olha o espação que a gente tem agora para fechar. Mas se eu não tivesse esse espaço, o canino não vinha. Aí você corrigiu. Aí é fácil, né, gente? Faz uma alça de retração, deslize com elástico. Olha a linha média. Ah. Bateu. Chave. Do jeito que estava no início. E o canino que estava incluso aqui, ó. E olha a parte periodontal. Tá? Você não vê um problema de zenith, porque a gente traz ele no alvéolo. Inclinado o dente aqui para posterior, ó, foi intruído o molar, verticalizado o molar, agora tem que fazer a coroa aqui desse dente, fazer o implante aqui, né? Faltou um pouquinho aqui de intercuspidação, mas com o paralelismo radicular, isso aqui, daqui uns anos já deve estar travado, faz muitos anos isso, né? Ele encaixa melhor aqui, tá? Foi falha nossa aí. E aí você tem o canino numa ótima posição, espaço para colocar um molar ali, o 36, e ótimo. Olha lá. Né? A posição que nós estamos. A oclusão não mudou do lado direito, do lado esquerdo nós colocamos o canino no lugar. Gente, é assim. Eu mostrei outro caso hoje, né? Porque realmente um caso simples, tá? Rápido. Agora, por que eu mostro casos mais simples e mais tranquilos também? Porque nós temos pessoas que estão iniciando, tá assistindo a gente, tem quem já está lá na frente num foguete, então a gente sempre vai passando assim de casos simples, casos complexos, a gente vai mostrando, esse aqui é um caso mais simples, mas olha o protocolo, deixa eu voltar para mim aqui, olha o protocolo aqui, ó, ver a posição do dente, analisar direitinho, se você pode colar o lateral e o central, pode colar, cola, a linha nivela, recupera o espaço, 1/3 maior pelo menos, põe um sistema de ancoragem, e aí você faz o seu sistema de tracionamento. Fernando, por que você não amarrou um fio elástico do fio de ligadura que sai lá do canino, um fio elástico nele e amarrou no arco de nivelamento? Se eu faço isso, gente, dependendo da altura que está esse canino e do tempo que leva para um canino descer, você vai, mesmo que você esteja com um arco retangular pesado, 19/25, você acaba tendo um efeito colateral desse lado que você está intruindo. Você está trazendo o molar, tá? Fala, Weber Urso, nosso amigo, você tá bom? São José dos Campos. Abraço, Weber. Saudade de você, cara. Eu morei em São José dos Campos, viu, gente? Nós ficamos bem amigos lá. E aí, eu morei 5 anos em São José dos Campos, fazendo minha especialização lá. E aí, você acaba tendo um pouco de intrusão e muda um pouco o plano oclusal. Então, eu não gosto de fazer força no arco de nivelamento, apoiar nada nele. Por isso que os cantilevers nos ajudam muito, muito, muito. São os braços de força que vão lá na frente e vão puxando os dentes para o lugar. Né? Você leva, como eu disse para você, o braço de força para vestibular, para mesial, para distal, para vestibular, para palatino, para incisal, para onde você quiser. Para que eu vou apoiar uma força no arco de nivelamento? Se fosse uma coisa de um mês para o outro, vai. Mas quanto tempo leva para aquele canino descer? Olha o plano, ó. Com o tempo, vai abrindo mordida lateral. Agora, se fizer isso com um arco de nivelamento leve, então, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tá lá alinhando e nivelando, já amarra uma ligadura elástica lá no dispositivo de tração do canino e amarra no fio. Aí faz assim, ó, plano, ó. Abre a mordida aqui na frente, faz uma meia lua aqui assim. Eu tenho uma radiografia assim de um colega que mostrou pra gente uma vez. Ó, Fernando, o que aconteceu aqui? Eu falei, que fio que você tá aí? Com 14, 16 na Itália.
Imagina o que aconteceu. Agora, Fernando, mas é um fio retangular, todos os dentes contra ele. Meu, o canino, a raiz dele é desse tamanho, cara. Até se trazer tudo aquilo, trazer para a cavidade bucal, demora, tá? Então eu não gosto. O bypass, no finalzinho, aí tudo bem, mas fazer todo o tracionamento dele amarrando no arco não é uma coisa que eu acho bacana. Mesmo que você põe um arco pesado e põe um sobre-arco, amarra no sobre-arco, é a mesma coisa que está amarrando no arco, né? Então eu não gosto, eu prefiro os cantilevers, tá? Não é necessário contenção do canino. Então aqui, o Carbonari, é sim, tá? Isso aí às vezes é época que estava sem, ou caiu, ou eu não pus de falta de atenção, não preciso ficar arrumando desculpa aqui. O canino, quando ele, aquele caso, um caso de transposição, velho, aquele caso não tem nem jeito de falar que não vai colocar uma contenção fixa. Mas a indicação para canino tracionado, que estava impactado, tracionado, é contenção fixa. Perfeito, tá? Nesse caso não tinha não. Você devia até entrar na ficha clínica dela, saber se eu pus ou não, mas realmente, tá? Canino tracionado, contenção fixa, porque não é que ele vai recidivar, né, gente? Vai intruir, mas ele pode dar uma pequena intrusãozinha. Se ele era girado, ele pode dar uma pequena giroversão, né? Então e esse caso, por exemplo, eu posso falar para você, não, nesse caso não aconteceu nada. Não sei, essa paciente nunca mais apareceu. Eu precisaria de vê-la agora para falar para você, não, olha, estava totalmente estável. Não. Essa paciente, depois que terminou o tratamento, veio mais 1, 2, 3 vezes, depois não vem mais. Eu peço para vir, mas você imagina, né, se a paciente vem. Tá? Pessoal, alguma outra pergunta, alguma coisa? Então faz o seguinte, ó, prometo que amanhã vai ser um caso com ancoragem esquelética bem bacana para a gente falar, tá? Porque hoje nós repetimos um, então, e mostramos um que não é repetido. Mas eu acho assim, dá para dar uma resumida na tração de canino. E tudo que a gente for falar daqui para frente, a gente... eu vou mostrar um canino inferior que está deitado aqui, que nós tracionamos para vocês, que é assim, uma coisa de louco. Tá? Mas, precisava de ver bem o custo-benefício disso tudo, tá? Amanhã a gente se vê. Aguardo vocês, Angélica, obrigado, Carbonari, Edu, obrigado. Nós estamos aqui todos os dias. Ó, se gostou, dá como é que chama aí? Um joinha, dá uma curtida. E, gente, tem esse aviãozinho de papel aqui embaixo, ó. Dá uma... Oi, Esther, tudo bem? A Esther, faz tempo que eu não vejo. Chama aí um amigo, pô, que nem eu tô aqui às vezes vendo um live de alguém. Ó, Gustavo, queria que ele visse isso aqui. Clico aí, marco ele lá, vai pra ele na hora. Tá? Se puder, faz isso aí que ajuda a gente também na divulgação, tá bom? Gente, amanhã às 19h30 nós estamos aqui de novo e amanhã nós vamos pegar um caso com ancoragem esquelética, tá bom? Um abraço para todo mundo e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. Tchau, tchau.